Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Os que nos assistem através do Facebook também. Agradecemos por estarem nos assistindo neste momento. Vamos então à nossa prece, iniciar os trabalhos com uma prece, levando nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, agradecendo a eles por todas as bênçãos que recebemos todos os dias, que às vezes nem sabemos, nem lembramos de agradecer. E te pedimos, Senhor, te pedimos, amigos espirituais, que vocês possam continuar conosco, nos protegendo, nos amparando, iluminando o nosso caminho, para que saibamos o rumo certo a seguir. Nos acompanhe, Senhor, em todos os momentos. Que assim seja. Então, este mês de setembro, sendo um mês de prevenção e combate ao suicídio, a gente vem trazer outros temas relacionados então, ao bem-estar em família, evitando a depressão. E um dos temas que a gente escolheu para a noite de hoje foi o relacionamento familiar. Então, no primeiro momento, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês? A mensagem de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, item 8, ele nos fala assim: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações e que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhe serve de provação. O que ele quer dizer com isso? Que a gente tem no nosso meio em que a gente vive, na família onde estamos inseridos, a gente tem espíritos amigos, que podem ser nossos irmãos espirituais, podem fazer parte da nossa família espiritual, como Jesus veio nos dizer lá naquela partezinha onde ele respondeu: quem são a minha mãe e os meus irmãos? E aí ele explicou que a verdadeira família é espiritual. Então a gente pode ter dentro do nosso lar esses entes queridos espirituais. E a gente pode também estar inserido numa família carnal onde a gente traz inimigos do passado. Mas e por que eles estariam aí? Hoje então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E a gente vai perceber que esses inimigos do passado, eles não estão na nossa família por acaso. Eles precisam estar conosco para que a gente possa resgatar os nossos débitos, auxiliá-los no seu progresso e para que eles também possam nos auxiliar no nosso progresso. Então, a família, ela constitui a nossa verdadeira escola. Mais do que as escolas que a gente tem no nosso mundo material, pensar assim, vou pagar uma escola particular, caríssima. Claro, ela vai desenvolver o nosso ser intelectualmente, mas a verdadeira escola, aquela que nos dá a base, que nos molda o nosso caráter, não está lá fora, está dentro do nosso lar. Então, e ela representa o melhor educandário, a melhor escola que a gente pode querer ter. Porque é ali que a gente vai ter a base que vai nos formar como seres humanos nessa existência, mas que vai deixar moldados nos nossos corações, no nosso íntimo, no nosso caráter, valores que a gente realmente precisa e valores que a gente vai levar além desta existência, que a gente vai levar para a nossa vida espiritual. Então é ali que a gente precisa ensinar
e uma orientação para o nosso crescimento espiritual também. E aí, a gente diz assim, ó, se a gente pudesse perceber a grandeza das relações que a gente tem dentro dos nossos lares e a diversidade dessas relações, então a gente percebe quão grande é o nosso Criador e quantas bênçãos Ele nos oportuniza todos os dias, quantas oportunidades de crescimento Ele nos dá todos os dias. Vamos pensar assim, se a família é a porta de entrada dos espíritos no mundo material e que ela é a escola, então, como eu falei, de preparação das almas, temos que ter em mente quão importante é esse nosso convívio doméstico e a relação que o espírito vai ter dentro do seu lar. É aí dentro dos nossos lares onde a gente encontra o nosso porto seguro, onde a gente volta do trabalho cansado e relaxa, onde a gente esquece, não quer fazer mais nada, quer só descansar. É ali dentro dos nossos lares que caem as nossas máscaras, que a gente realmente mostra quem a gente é. Então lá no trabalho eu preciso ser formal, eu preciso ser educado porque eu vou atender o público. Quando eu chego em casa eu vou me largar. Aí eu posso ser grosseiro com a minha família? Não deveria ser assim, mas normalmente é assim que acontece, né? Por quê? Porque em casa que a gente fica à vontade. E é em casa que a gente realmente mostra o nosso caráter. É em casa que a gente não tem paciência com os nossos filhos, com os nossos pais mais idosos, com o marido, com a esposa. E aí a gente explode, não é? E aí que vem os problemas de relacionamento. Então vamos pensar assim, mas eu tenho dentro do meu lar uma pessoa que é difícil, que é intransigente, que está sempre brigando comigo. Por que essa pessoa está dentro do meu lar? Não tem nada a ver comigo, meu irmão, que às vezes está sempre implicando, sempre brigando comigo. Vamos pensar espiritualmente e perceber que esse familiar ele não está conosco por acaso. Lembra que a gente falou ali no começo? A gente tem amigos espirituais, mas a gente tem antipatias que a gente trouxe do passado. Então, se eles estão inseridos no nosso lar, é porque a gente também não é santinho, não. A gente deixou alguma coisa penduradinha ali, uma tendência para vir resolver nesta encarnação exatamente por aquele que está dentro do nosso lar. E se da mesma forma a gente tem essas antipatias para resolver problemas a resolver, Deus nunca nos desampara. Ele também manda nessa mesma existência seres para encarnar conosco que nos servem de proteção, que nos servem de abrigo, de amparo, de consolo. Aquele ombro amigo que eu vou chorar todas as minhas desgraças, todos os meus problemas. Aquela pessoa que eu posso realmente contar quando eu preciso. Então a gente não está desamparado. A gente tem um equilíbrio. Tem os nossos amigos espirituais, os nossos irmãos
se a gente acaba sendo grosseiro com o nosso cônjuge, ele vai ser grosseiro conosco. Então, se a gente quer ter um bom relacionamento, a gente tem que fazer a nossa parte. O que será que é fazer a nossa parte? Fazer a nossa parte é ouvir o outro, perdoar. Desculpe, do que estávamos falando mesmo? Deu um probleminha aqui, técnico. Vamos pensar assim, se dentro dos nossos lares a gente tem alguns problemas, vamos pensar nos filhos, nos adolescentes então. Eles passam por uma fase onde os hormônios estão acelerados, onde eles têm altos e baixos. Eles são uma baita oportunidade para a gente aprender. E quem tem filhos adolescentes sabe do que eu estou falando. Eu tenho em casa. É muito importante o que eles nos ensinam. A questão do exemplo. Para de falar e mostra a atitude. É isso que eu digo para mim. Tendo um filho adolescente em casa, ou um filho pequeno, eles estão olhando o tempo inteiro as nossas atitudes. E essas atitudes nossas que eles vão repetir no futuro deles, quando eles forem adultos, quando forem pais. E aí a gente se pergunta, o que eu gostaria que o meu filho fizesse? Ele vai fazer aquilo que eu faço hoje. É aquela história, vou contar um pedacinho para vocês, daquela família que o pai colocava o avô, né, idoso, porque ele acabava se sujando, ele já não tinha mais muita noção de como se portar à mesa, e botava ele lá para comer lá no canto com uma gamela de barro, que daí não ia quebrar a gamela, né? E aí um dia ele chega em casa e ele vê o filho dele preparando uma gamela daquelas. Olha, filho, pergunta o pai, o que você está fazendo? Estou preparando uma gamela de barro para ti quando ficar velhinho. Aí a gente vê o exemplo que a gente dá. Bom, pensando nos entes queridos que temos no nosso lar. Se Deus nos confia a maternidade, a paternidade, Ele nos confia uma alma para que a gente possa educar, levar valores para ela, é porque Ele acredita que a gente possa passar algo de bom para ela. Então, Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar de Raul Teixeira, ela nos diz assim, olha que bonito. Quando Deus nos confia uma alma que vem do invisível, dando-lhe a honra, que eu falei aí da maternidade e da paternidade, é porque Ele sabe que no meio em que você vive, com os recursos, seja escassos ou não, você sim terá a possibilidade de orientá-la para a vida que ela precisa ter. E aí, então, vamos pensar um pouquinho lá na parábola do filho pródigo. O que aconteceu naquela parábola, né? Então, Jesus nos conta que a gente teve um filho que estava em casa, tinha um irmão, eles já não se davam muito bem, e um dos filhos era muito aventureiro, queria sair de casa, estava de saco cheio de ficar em casa com os pais.
percebe que ele está sozinho, que ele não tem mais o porto seguro dele, que ele realmente era feliz quando ele estava em casa. E aí o que ele faz? Ele volta para o lar. Agora eu vou fazer uma analogia disso com com essa pandemia que a gente está vivendo. Não foi bem isso que aconteceu? Nós, na nossa vida turbulenta, a gente saía de casa às 7 horas da manhã, passava o dia inteiro no trabalho, almoçava fora, voltava para casa tarde, aqueles então que saíam do trabalho já iam para a faculdade e chegavam em casa muito tarde da noite, não via família, não via filhos, não via pai. O que a pandemia fez com nós? Volta todo mundo para casa. Para quê? Por que aconteceu isso com a gente? Para que a gente pudesse voltar para o nosso lar, retomar o rumo, reorganizar o nosso lar, a nossa família e valorizar como filho pródigo aquilo que a gente não valorizava antes. Os nossos verdadeiros amores, os nossos verdadeiros laços e as afinidades que precisamos ajustar. Se ainda não somos afinados com quem a gente tem em casa, é porque a gente tem que aparar algumas arestas. Estamos aí para isso. E aí então, eu lembrei de uma história que até a Rosane compartilhou conosco, da Rosa Vestugato. Ela fez uma palestra muito emocionante. Ela contou uma historinha que eu tenho que falar para vocês, que tem tudo a ver com família. Para quem não viu, ela contou a história assim. A família então tinha um filho e eles se engravidaram de novo. E desde o comecinho, quando aquela criança estava começando a se moldar, estava começando a aparecer na barriga da mãe, um menininho pequenininho, né, um irmãozinho, ele chegava e dizia: mãe, tem um bebê ali? Sim, tem um bebê, sua irmãzinha. Posso conversar com ela? Pode conversar com ela. Então ele chegava, ele abraçava aquela barriga da mãe e ele cantava uma musiquinha para ela. E assim foi passando, e ele foi se afeiçoando, né, com aquele ente querido, aquele espírito que estava vindo, que não devia ser tão novo para ele, né, devia se conhecer há muito tempo. E quando esse bebê nasceu, teve alguns problemas, algumas complicações, o bebê ficou no hospital, a mãe veio para casa e o bebê não melhorava. E o menino queria ver a irmãzinha. E os médicos não deixavam, porque criança não pode ir para o hospital. E ele continuava pedindo para a mãe: deixa eu ver a irmãzinha. Não pode ver tua irmã. Ela está no hospital. Até que teve um dia que o médico ligou para a família e disse: vocês precisam vir até aqui porque ela não vai ter muito tempo de vida. Os batimentos cardíacos estão reduzindo e ela não vai sobreviver. E aí aquela mãe pediu, então: deixa eu levar o meu filho para conhecer a irmã, pelo menos ver ela uma vez. E aí então, emocionado, o médico atendeu o pedido dessa mãe. E a criança então chega lá no hospital, vai lá ver a criança. Quando ele vê a irmãzinha, ele começa a cantar aquela mesma musiquinha que ele cantava quando ela estava na barriga da mãe. E cheio de emoção, e cheio de amor,
devemos nunca esquecer quem temos dentro do nosso lar e para que eles estão aí. Nós temos uma missão com essas pessoas. Uma missão de levá-las e conduzi-las no caminho do bem. Hoje, o que a gente vê? Agora com a pandemia dentro de casa, às vezes a gente vê cada um num canto. Até antes da pandemia já tinha isso, né? Pai assistindo TV, a mãe lá cuidando da roupa, um filho com um celular, no tablet, outro no computador, afastados dentro do lar. Quer dizer, eu tenho que chamar meu filho para vir jantar e vou mandar um WhatsApp para ele. Não é? O que a gente quer? Voltar, retomar os laços em família. A gente precisa estar mais presentes. O que a pandemia fez com a gente? Mãe, pai, vai lá e acompanha as atividades do teu filho. E isso foi muito importante. Porque tinha vezes que a gente nem olhava o que os filhos estavam fazendo. Estava certo, estava errado. Agora a gente precisa olhar. Então, essas coisas todas, essas pessoas que estão ali, elas não estão por acaso. Vamos compreendê-las, vamos entender o real significado delas estarem conosco. Vamos aprender que elas sendo afinidades nossas ou não, todos temos diferenças, todos temos pontos positivos, pontos negativos, virtudes, defeitos. Vamos cultivar as virtudes e consertar os defeitos. Nossos filhos estão aqui para que a gente ajude eles a consertar os defeitos deles. E também eles estão ali para que a gente possa enxergar os nossos e consertar os nossos. Claro que tudo isso não é fácil. Não é uma receita de bolo que é facilzinha de fazer, não. A gente precisa de muita tolerância, muita fé, resignação, amor e perdão. Muito mais do que 490 vezes. Precisamos perdoar sempre. E precisamos também parar de olhar os erros dos outros. Como eu disse ali, a gente tem diferenças. Todos temos diferenças. Se os outros têm erros, nós também temos. Mas vamos olhar o nosso erro com um pouco mais de severidade para a gente se melhorar. E vamos olhar o erro do outro com mais indulgência, com mais perdão. Porque se eu enxergo o erro do outro, eu devo ter o maior. Porque aquele erro do outro está tocando em mim. Então, se eu enxergo ele, é porque eu também tenho. Enfim, fica a mensagem para hoje de que a gente possa retornar para os nossos lares, que a gente possa olhar para os nossos pais, abraçar os nossos pais dentro do possível, né? Abraçar com carinho os nossos pais, brincar com os nossos filhos, que a gente possa dizer que a gente ama nosso marido, nossa esposa, que a gente possa amar mais a todos os que estão conosco e só assim conseguir aproximar as famílias, fugir da depressão, curar a depressão, que é o mal do século. E como é que se cura a depressão? Com amor, com atenção. Existem remédios químicos que podem ajudar a melhorar os nossos hormônios, a adrenalina e tal, mas não tem nenhum que substitua aquele que Jesus nos ensinou. E não tem nenhuma farmácia
E ele está em todos os lugares. E é bem barato. Não custa nada. Vamos amar mais a todos. E perdoar sempre. Era o recado de hoje. Vamos fazer uma prece? Então, Pai amado, te pedimos sinceramente que nos ensine todos os dias a poder amar melhor os nossos entes queridos, o nosso próximo,